apresentar para vocês o terceiro grupo de substâncias orgânicas das células, que são as proteínas, né? E o que são as proteínas? Elas são macromoléculas complexas de alto peso molecular que são formadas por unidades menores denominadas aminoácidos. Kate, onde a gente encontra essas proteínas? Em vários alimentos, como as carnes em geral, os peixes, os laticínios, ovos, grãos diversos, etc. E que funções essas proteínas desempenham no nosso organismo? Elas têm diversas funções. Eu vou me ater agora a falar das funções das proteínas no organismo humano. Tá? A primeira função das proteínas é a função estrutural ou plástica. Né? O que isso quer dizer? Que ela faz parte da estrutura das células. É o que acontece, por exemplo, com o colágeno, que é uma proteína de alta resistência que é encontrada na pele, nas cartilagens, nos ossos e nos tendões. A miosina e a actina, elas também são proteínas abundantes nos músculos, que participam do mecanismo de contração muscular. A queratina é também uma proteína impermeabilizante, que é encontrada na pele, no cabelo, nas unhas, que vai evitar a dissecação, ou seja, evita que o organismo perca água, que contribui para a adaptação à vida terrestre. A albumina é uma proteína muito abundante no plasma sanguíneo, está relacionada com a regulação osmótica e com a viscosidade do plasma. Temos ainda o fibrinogênio, que é uma proteína do sangue relacionada com o mecanismo de coagulação sanguínea. Bem, as proteínas também têm uma função hormonal. Muitos hormônios presentes no nosso corpo também são de natureza proteica. Esses hormônios, eles são substâncias que são lançadas pelas glândulas endócrinas diretamente na corrente sanguínea. É o caso da insulina e do glucagon, que são hormônios produzidos pelo pâncreas e que estão relacionados com a manutenção da glicemia, que é a taxa de glicose no sangue. Outra função das proteínas é a função nutritiva. Essas proteínas, elas são usadas como fonte de aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos, eles podem ser oxidados como fonte de energia no mecanismo respiratório. Nos ovos de muitos animais, como os das aves, o vitelo, que é um material que se presta à nutrição do embrião, é particularmente rico em proteínas. Além de fazer parte, claro, de uma alimentação bem balanceada no caso dos seres humanos. As proteínas, elas também vão participar da constituição das membranas, no caso da nossa membrana plasmática também, vão ajudar no mecanismo de entrada e saída de substâncias, como a gente vai ver mais adiante, quando nós formos falar de membrana plasmática. Vai ajudar também na sustentação dos tecidos, na contração dos tecidos, como eu falei, a actina e miosina, são também compostos proteicos. Vão ajudar ainda no transporte de oxigênio, porque a hemoglobina é uma proteína presente no sangue, que vai dar aquela coloração vermelha, é a substância que vai estar diretamente relacionada com a função das hemácias, né, que é fazer o transporte de gases e nutrientes. E a hemoglobina nada mais é do que um composto proteico também. Além disso, elas também atuam na nossa defesa. Os nossos anticorpos, né, a defesa natural do nosso corpo, nada mais são do que proteínas. Elas também têm uma outra função muito importante para todos os seres vivos, que é a função enzimática. As enzimas são o quê? Elas são proteínas especiais que o nosso corpo produz. E eu já vou falar das enzimas para vocês. Bem, as proteínas, elas são formadas pela união de moléculas menores, que são os aminoácidos. Por isso que elas são chamadas de polímeros de aminoácidos. As menores proteínas que existem, elas são formadas por dezenas de aminoácidos juntos. Já as maiores, elas chegam a ter centenas de milhares de aminoácidos na sua constituição. Os aminoácidos são moléculas orgânicas formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e às vezes enxofre na sua constituição. Eles têm a seguinte forma: eles são formados por um grupo amina e por um grupo carboxila ou ácido carboxílico, e por isso eles têm esse nome de aminoácidos. Eu quero que você note que a ligação entre dois aminoácidos vai sempre acontecer dessa maneira, entre o grupo amina de um aminoácido e o grupo carboxila de um outro aminoácido, caracterizando o que a gente chama de ligação peptídica. Note que nessa ligação, o composto formado é chamado de peptídeo. Se forem apenas 2 unidades, a gente vai ter um dipeptídeo, 3 unidades, tripeptídeo e assim sucessivamente. Quando nós temos filamentos bem longos,
né, nós temos polipeptídeos. No polipeptídeo que está sendo mostrado, vai haver um grupo amina numa extremidade e um grupo carboxila, né, no outro. É o que a gente chama de grupo amina terminal e grupo carboxila terminal. Uma molécula de proteína ela pode ser formada por um simples filamento ou por vários filamentos ligados entre si. E a forma, a sequência em que esses aminoácidos vão se arranjar para formar essa proteína vai dar origem ao que a gente chama de estrutura das proteínas. Quanto à sequência dos aminoácidos para formar essas proteínas, elas podem ser classificadas de 4 maneiras diferentes, 4 tipos de estruturas. Eu vou tentar explicar de uma maneira bem simplificada para você entender. Vamos lá? A primeira estrutura que nós temos é a estrutura primária, que é a sequência linear de aminoácidos em uma cadeia polipeptídica, né? É o que acontece, por exemplo, com a insulina, que é uma proteína produzida pelo nosso pâncreas. A próxima é uma estrutura chamada de estrutura secundária, que ocorre pelo enrolamento da cadeia polipeptídica. Ela fica em forma de uma hélice, mais ou menos como se fosse um fio de telefone, né? É o que acontece, por exemplo, com o colágeno e com a fibrina. A próxima que nós temos é a estrutura terciária, que ocorre quando a cadeia de aminoácidos se enrola mais de uma vez e a hélice vai descrever, então, curvas nas 3 direções do espaço, dobrando-se várias vezes sobre si mesma, o que caracteriza uma estrutura tridimensional. É mais ou menos como se fosse um novelo, aquelas linhas que as pessoas usam para bordar. É o que vai acontecer, por exemplo, na mioglobina dos músculos, que vai ajudar na movimentação, na contração muscular. E a última estrutura que nós temos das proteínas é a estrutura quaternária, que consiste na associação espacial de vários novelos juntos. É como se fosse várias estruturas terciárias para formar essa estrutura quaternária. É o que a gente observa no colágeno, na hemoglobina e na queratina. Uma coisa importantíssima que você não pode esquecer é que para uma proteína ser diferente da outra, basta ela ter uma sequência diferente ou um número de aminoácidos diferente, como eu vou mostrar agora para vocês. Nesses exemplos que eu estou mostrando para vocês, vocês podem notar que essas proteínas elas são diferentes porque elas possuem uma sequência diferente, né? Ou seja, um aminoácido diferente da sequência já torna a proteína totalmente diferente. Kate, mas só um aminoácido vai fazer uma diferença tão grande? Sim. Mudou um aminoácido na sequência, você já mudou a sua proteína. Se tiver um aminoácido a mais ou a menos, você também vai ter uma proteína diferente. Kate, se esses aminoácidos são tão importantes, onde que a gente pode encontrar? Bem, embora eles sejam encontrados na natureza, o corpo humano ele não produz todos os aminoácidos de que ele necessita. Assim, dos 20 tipos de aminoácido que comumente fazem parte da estrutura das proteínas, existem alguns que o nosso corpo produz, que são chamados de não essenciais ou naturais, e existem aqueles aminoácidos que o nosso corpo não produz e, portanto, nós temos que adquirir através da alimentação. São chamados de aminoácidos essenciais. Então, esses aminoácidos aí, coloquei aí em 2 grupos para você não precisa gravar, decorar todos eles, a não ser, claro, que você queira seguir a sua carreira na área de biológicas, como eu, você vai ter que gravar todos esses em algum momento da sua vida. Então, esses são os aminoácidos essenciais, que o nosso corpo não produz, mas que nós precisamos, e os não essenciais ou naturais, que o nosso corpo produz. Outra coisa importante, que você não pode confundir. Quando eu estou me alimentando de proteínas, comendo carnes em geral, não é que eu necessite da proteína do boi, da vaca, né? Eu não sou esse animal para precisar dessa proteína. Ao ingerir esses alimentos, eu vou fazer o quê? O meu corpo, no processo de digestão, ele vai quebrar essa proteína em moléculas menores, em aminoácidos para serem absorvidos pelo meu corpo. E são esses aminoácidos que eu vou precisar para produzir as minhas proteínas. Tudo bem? Então, nada de pensar que eu preciso da proteína do peixe, do boi, do porco. Eu não preciso. Eu preciso dos aminoácidos que fazem parte dessas proteínas aí. Beleza? Bem, quando eu falei das funções das proteínas, 2 funções você tem que ter na sua mente porque elas são extremamente importantes. A primeira delas é a função de defesa. Existem células no organismo humano que são capazes de reconhecer a presença de proteínas não específicas,
isto é, as proteínas que são estranhas a ele. Essas proteínas estranhas ao organismo, elas são chamadas de antígeno. E na presença de antígeno, na presença dos antígenos, o organismo produz proteínas de defesa, que são chamadas de anticorpos. O anticorpo, ele se combina quimicamente com o antígeno, neutralizando o seu efeito. Assim, essa reação antígeno-anticorpo é altamente específica, o que significa que um determinado anticorpo neutraliza apenas o antígeno que é responsável ou que foi responsável pela sua formação. Bem, e não dá para falar de defesa sem falar na diferença entre soro e vacina, né? Ambos são compostos proteicos, mas qual é a principal diferença entre eles? A vacina ela é considerada uma imunização ativa. Por quê? Quando você recebe uma vacina, você está recebendo os vírus, você está recebendo aquele micro-organismo atenuado no seu corpo. Ou seja, ele não vai lhe causar mal nenhum. Mas, ao entrar em contato com esses antígenos, o seu corpo vai ser induzido a produzir os seus anticorpos, que são específicos, para que quando você entrar em contato com esse micro-organismo vivo, uma segunda vez, o seu corpo já produzir rapidamente esse exército que vai combater esse antígeno a nosso favor. É o que a gente chama de memória imunológica, que o nosso corpo tem. Então, por esse motivo, a vacina ela é considerada uma imunização ativa. Outra coisa, a vacina ela atua na prevenção. Então, você toma uma vacina antes de ficar doente. E, geralmente, ela vai ter uma duração longa no seu organismo. Às vezes, até 10 anos ou mais. Já o soro, não. Quando você recebe soro, você já está doente. Você está recebendo os anticorpos prontos. São proteínas específicas para combater aquela doença que você tem, aquele problema que você tem. O seu corpo não está fazendo nada. Então, por isso, ele é considerado uma imunização passiva, o seu corpo não gasta energia para fazer. Né? Ele age na cura, né? Você só toma quando está doente. E ele é momentâneo, diferente da vacina. Outra função importante das proteínas é a função enzimática, por isso que eu vou fazer mais um parêntese aqui com vocês. As enzimas, elas são compostos proteicos produzidos pelas células. E elas agem sobre substâncias específicas denominadas substrato. É o que eu chamo de modelo chave-fechadura. Para cada chave tem uma fechadura, certo? Da mesma maneira, para cada substrato vai existir uma enzima específica para ele. Por exemplo, né, a lipase é uma proteína que tem como função fazer a digestão dos lipídios. A lactase é a enzima que faz a digestão da lactose. A pepsina é a enzima que faz a digestão das proteínas. Então, essas enzimas, que você pode checar melhor lá na nossa aula de sistema digestório, elas são específicas sobre o substrato onde elas vão agir. Né? Uma lipase, por exemplo, ela não vai digerir uma proteína. Ela vai ser específica na digestão dos lipídios. Elas também são consideradas catalisadores biológicos. O que isso significa, Kate? Que elas aceleram a velocidade de uma reação química. Por exemplo, no processo digestório, a digestão mais demorada que o nosso corpo faz é a digestão das proteínas. Ela é uma digestão que leva no máximo até 72 horas para acontecer. Se não fosse pela ação das enzimas que participam dessa reação, esse tempo poderia ser até 2 vezes maior. Né? Então, elas atuam acelerando a velocidade de uma reação química. Depois que terminam, né, de atuar sobre aquele substrato, elas ficam inalteradas. Né? Elas continuam ativas normalmente, elas não morrem depois de uma reação química. Elas permanecem intactas. Nós vamos conhecer agora os fatores que podem alterar a velocidade da reação de uma enzima. O primeiro é a concentração da enzima. Aumentando a concentração de moléculas da enzima, a velocidade da reação aumenta, desde que haja uma quantidade de substrato suficiente para receber as enzimas. Outra é a concentração do substrato. Se a gente aumenta a concentração do substrato, aumenta-se a velocidade de reação até o momento em que todas as moléculas de enzima se achem ocupadas. Nesse ponto, a velocidade da reação é máxima e a partir daí é inútil qualquer aumento de substrato, pois uma vez que ela já está em velocidade constante. A temperatura é um outro fator muito importante. Uma elevação de temperatura também pode aumentar
a velocidade das reações enzimáticas. Mas esse aumento ele é observado até um certo ponto. E aí, então, ela começa, você nota aí pelo gráfico que a atividade enzimática começa a diminuir. Esse prejuízo na velocidade, a partir de uma determinada temperatura, é consequência da desnaturação da enzima, né, pelo excesso de calor. Nesse processo, a sua forma se modifica, dificultando o encaixe do substrato. Desse jeito, todos os organismos eles vão ter uma temperatura ótima para as suas enzimas funcionarem. Por exemplo, a temperatura ótima de funcionamento de uma enzima humana é até 40 graus Celsius. Né? Passou disso, as enzimas começam a desnaturar e aí, nesse caso, o indivíduo vai estar no estágio febril e ele pode ter uma convulsão que pode levar à morte devido à desnaturação das suas enzimas. É diferente do que acontece, por exemplo, nas bactérias que são termófilas, que aguentam temperaturas de até 3.000 graus Celsius. Né? Para elas desnaturariam com uma temperatura que seria superior a esses 3.000 graus Celsius, que seria a temperatura ótima, ou seja, o máximo que elas aguentam de temperatura. Passou disso, a enzima se desnatura, né? Ela perde a sua forma, não encaixa no substrato e aí o seu desempenho começa a cair. Outro fator que pode influenciar na velocidade de uma enzima é o grau de acidez ou pH. Alterações no pH também podem mudar a forma da enzima, afetando o seu funcionamento. Desse modo, nós temos, por exemplo, que uma enzima que atua no meu estômago, onde o pH é superácido, né, ela não vai atuar bem lá no meu intestino, onde o pH é básico. Ela vai estar num pH diferente do que ela está acostumada a funcionar. E nesse caso aí, ela também se desnatura. Ela vai parar de funcionar. Ai, Kate, mas por que é tão importante eu saber essas coisas todas? Eu nem vou usar isso no meu dia a dia. É aí que você se engana. Por exemplo, muitos dos medicamentos que você já usou ou que você ainda vai usar, eles atuam de que maneira? Eles atuam justamente afetando a parte enzimática do micro-organismo que você quer combater. Ou o medicamento, ele vai atuar impedindo a produção de enzimas, ou ele vai desnaturar a enzima desse micro-organismo. E assim, se não tem enzima, ele não consegue se manter vivo. Né? É assim que muitos dos medicamentos agem. E para terminar o assunto de proteínas, eu vou dizer para você que existem duas maneiras de classificar as proteínas. Elas podem ser classificadas como conjugadas ou simples. As conjugadas são aquelas proteínas que têm a capacidade de se associar a outras substâncias. É o que acontece, por exemplo, com as glicoproteínas, que é a mistura de glicídio com proteínas, e as nucleoproteínas, que é a junção das proteínas com ácidos nucleicos, que são encontradas tanto nos ribossomos como nos cromossomos também. E as proteínas simples, né, ao contrário das conjugadas, são aquelas onde as proteínas não conseguem se associar a outras substâncias.